Esta semana foi decretada a falência da Itapemirim Transportes Aéreos. A empresa operou por apenas 6 meses e encerrou as atividades dias antes do Natal, no fim de 2021, prejudicando mais de 100 mil passageiros. A reportagem é de Carolina Chaves. A decisão da Justiça atendeu o pedido de uma das credoras da Itapemirim. A empresa aérea da companhia já teve a falência decretada no ano passado por descumprir o plano de recuperação judicial. Os relatórios mensais do administrador judicial apontaram que há desorganização da gestão e os recursos não eram usados no plano de recuperação. Por não conseguir honrar o compromisso, a Justiça entendeu que é caso de decretação de falência. A dívida em tributos da empresa aérea já ultrapassa os 2 bilhões de reais. Uma empresa de consultoria e de reestruturação especializada em administração judicial foi nomeada pela Justiça. Essa empresa vai ter que vender os bens da massa falida e informar em 60 dias um plano para cumprir os compromissos da Itapemirim. Além disso, os credores têm até o dia 1º de agosto para apresentar alguma reivindicação à Justiça. O dono do grupo, Sidney Piva, é investigado pelo Ministério Público por suspeita de desvio de recursos e é monitorado pela Justiça por tornozeleira eletrônica. Para repercutir o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o presidente da Comissão de Direito Empresarial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, doutor Eduardo Vieira, a quem, antes de mais nada, agradeço a presença para falar sobre o assunto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cadu. Eu que agradeço o convite. Pois é, situação complicada, né? Particularmente em relação aos passageiros, também aos trabalhadores, funcionários, ou seja, existe uma expectativa agora sobre a recepção de direitos em relação a essa situação. Como é que fica? É isso, com a decretação da falência que ocorreu agora essa semana, é a notícia quente, a gente tem até o dia 1º de agosto para habilitar os créditos. A gente tem, esse prazo pode sim ser dilatado depois, quem perder essa data inicial tem a oportunidade, mas é bem importante que ele seja observado para garantir as preferências legais. Existe uma ordem em relação a quem tem direito a receber. Por exemplo, se não estou enganado, os trabalhadores, por exemplo, é que teriam direito a ter o recebimento dos seus direitos nessa ordem. Seria isso mesmo, doutor? É isso, Cadu. A lei de falências prevê uma ordem de pagamentos sobre os créditos que vierem a ser apurados. Nessa ordem, os trabalhadores, no limite de até 40 salários mínimos por CPF, eles recebem antes da maior parte dos outros credores. Os prestadores de serviço e os consumidores ficam mais para o final da fila. Eles vão ter um pouco mais de dificuldade e vão depender da existência ou não de crédito. Existe a necessidade de mobilização das partes das pessoas que têm esses créditos? Por exemplo, trabalhadores eles necessitam apresentar alguma documentação referente à carteira de trabalho e, na ordem, os passageiros, por exemplo, precisam ir ao PROCON. Como, grosso modo, fica essa situação? Como a gente estava falando de habilitar os créditos até o dia 1º de agosto, antes eles precisam constituir esses créditos. Os consumidores, por exemplo, precisam procurar a Justiça para que façam valer os danos a serem reparados. Eles ali vão mensurar quanto que foi desperdido de dinheiro, se tem juros, se tem correção monetária, se tem algum dano moral incidindo. Depois que o dano for consolidado é que ele vai habilitar. Então precisa sim procurar a Justiça, a depender do valor, cabe o juizado especial ou podemos ir direto para a Justiça Comum com auxílio de um advogado. O consumidor, muitas vezes, ele fica irritado perante essa situação, dizendo assim: nossa, mas eu tenho um direito, eu vou ficar em segundo lugar na fila. Há uma lógica jurídica nessa preferência aos trabalhadores. Há uma lógica jurídica. A falência, na verdade, protege a sociedade e aí alguns valores são sopesados nessa lei, né? Mas como a gente estava falando no PROCON de São Paulo, apura que são 133 mil consumidores nessa situação. O consumidor goza, de outro lado, de um privilégio do próprio Código de Defesa do Consumidor que facilita que se chegue ao patrimônio pessoal dos responsáveis pela empresa. Então, é possível que, ao chegar na vez dele, se não tiver crédito suficiente, que os responsáveis sejam chamados a arcar pessoalmente com esse dano. Com relação ao cálculo do que se tem direito a receber, como é que é feito isso dessa forma? Por exemplo, vamos tentar um caso concreto. Comprei uma passagem, ou então a nossa chefe de reportagem, que a gente conversava há pouco, que tentou fazer uma viagem no Natal e acabou sendo prejudicada. Como ela faz para comprovar esse montante que ela tem direito a receber? Já adianto uma pergunta, é feito um recálculo? É feita uma atualização monetária depois do momento em que for feito o cálculo. O cálculo vai ser feito processo a processo, caso a caso. A dificuldade do consumidor nesse momento é saber se vale a pena.
né? Vamos entrar na justiça para buscar isso? Eu vou gastar mais dinheiro? É uma estratégia a ser definida junto com o advogado da causa, porque, assim, se a gente for pensar puramente no crédito da empresa para ressarcir todos os prejudicados, é provável que os consumidores não recebam. Mas se tem a possibilidade de uma responsabilização pessoal, quem sabe, né? Eu acho que aí é o caso de discutir o caso a caso com o advogado. Às vezes, até nessa conversa com o advogado, se verifica. Por exemplo, comprei uma determinada passagem, fiz o primeiro pagamento, tenho a informação de que é aquilo, de que a empresa está mal das pernas, suspendo o pagamento, tenho R$300, vamos supor aqui, e um advogado vai terá as custas, ou seja, o montante vai superar em muito nisso. É uma conversa para se ter com o advogado sobre se vale a pena. É, exatamente. Assim que a atividade foi suspensa, em dezembro de 2021, eu acredito que tinham muitos consumidores nessa situação, mas como já se passaram praticamente 2 anos desde que a atividade foi suspensa, talvez não existam mais pagamentos pendentes. Estou pressupondo pelo conhecimento que a gente tem do mercado, né, de aviação, mas estou supondo que não vai ter, que não tenham consumidores com esse pagamento pendente. Mas de uma forma ou de outra, independentemente do valor do crédito, tem que sopesar sim o valor dos honorários do advogado, discutir o prazo da duração desse processo. São sempre processos longos, processos de falência, mas que é possível é. Vamos acompanhar, porque com certeza isso ainda teremos muitas notícias a respeito desse caso. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição.